No dia 7 de agosto de 1843, há 180 anos, Deus quis, Montezuma sonhou e o Instituto dos Advogados do Brasil, nosso querido IAB, nasceu. A Casa de Montezuma foi fundada com a missão primordial de criar a Ordem dos Advogados do Brasil. Contudo, esse excelso propósito só se concretizaria quase 90 anos depois, de 1930, quando surge o OAB. Durante esse abissal interregno, entre o nascimento do IAB e o da Ordem, o Instituto atuou inicialmente como órgão de consulta do imperador Dom Pedro II. Nos últimos 180 anos, a mais antiga Casa Jurídica das Américas tem sido a academia dedicada ao aperfeiçoamento do direito. O IAB dedicou-se a essa nova missão quase que exclusivamente a partir da criação da Ordem, que nasceu para cuidar das questões de interesse da classe. Nesse plenário histórico, foram e continuam sendo discutidos e votados brilhantes pareceres jurídicos produzidos pelas nossas comissões temáticas a respeito de relevantes projetos de lei em tramitação nas casas legislativas. Aliás, nesse plenário histórico têm sido travados incansáveis debates destinados não só ao aprimoramento da ordem jurídica. Ele tem sido também de engrandecedoras discussões que visam a fortificar os pilares da democracia brasileira, gravemente ameaçada nos últimos tempos. Neste momento, passo a leitura do ato imperial de constituição do Instituto dos Advogados Brasileiros. Aviso imperial de 7 de agosto de 1843. Aprova os estatutos do Instituto dos Advogados Brasileiros. Sua Majestade o Imperador, deferindo benignamente o que lhe representaram diversos advogados desta corte, manda pela Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça aprovar os estatutos do Instituto dos Advogados Brasileiros, que os suplicantes fizeram subir à sua augusta presença e que com este baixam assignados pelo Conselheiro Oficial Maior da mesma Secretaria de Estado, com a cláusula, porém, de que será também submetido à imperial aprovação o regulamento interno de que tratam os referidos estatutos. Palácio do Rio de Janeiro, em 7 de agosto de 1843, Honório Hermeto Carneiro Leão. Aqui começava a história desta casa. Convido o presidente Sidney Sanches, os ex-presidentes Maria Adélia Campelo, Henrique Maués e Rita Cortez, para fazer o descerramento do quadro de Montezuma, recentemente restaurado por trabalho da restauradora senhora Liamara Fanaia. Neste momento, fará uso da palavra o presidente do IAB, Dr. Sidney Limeira Sanches. Conseguimos cuidar dos 180 anos, pois o vigor combativo do IAB e seus compromissos estatutários permitiram observar que foi dessa luta que encontramos nossa maior referência, força e principal valor para organizar e justificar a plena celebração dos 180 anos, cujas comemorações não se encerram hoje, pois, na verdade, estão apenas no começo. Temos assim, algumas atividades a fazer, inclusive, junto com o Conselho Federal, oportunamente. Para nós, o ideal de democracia e da política perpassa pelo respeito a todo e qualquer indivíduo. E comemorar os 180 anos significa celebrar, com muita altivez, a preservação das conquistas civilizatórias. Para uso da palavra, o Dr. Wadi Damus, secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, representando o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Dr. Flávio Dino. O Instituto dos Advogados Brasileiros, ao longo desses 180 anos, e nessa quadra presente, tem tido um papel fundamental. O Instituto ele passou a encarnar a noção correta de que o direito não é produto tão só e simplesmente, como já foi num dado momento da sua construção, da sua evolução,
algo dos juristas iluminados que debatiam absolutamente dissociados da realidade da sociedade brasileira, que debatiam a portas fechadas, que debatiam em auditórios aos quais a massa do povo não tinha acesso. Hoje não. Hoje o IAB encarna a noção correta de que o direito é produto dos embates sociais, de que o direito deve ser debatido publicamente. E aqui se debate o direito. Aqui todas as correntes estão representadas. Eu fui parlamentar, fui deputado federal, diversos projetos de lei meus, assim como de diversos outros parlamentares, foram analisados e debatidos nessa casa. Isto aperfeiçoa, por exemplo, a atividade legislativa, a atividade do legislador, e tem um carimbo da excelência do Instituto dos Advogados Brasileiros. A OAB Nacional inspira-se profundamente na dedicação permanente do Instituto dos Advogados do Brasil para a construção de um sistema jurídico justo e solidário. Senhores e senhoras, com intervenções judiciais históricas, o IAB tem atuado com frequência desde a sua fundação para ampliação das garantias profissionais da advocacia e dos direitos fundamentais da cidadania brasileira. Além de ser a mais antiga entidade jurídica das Américas, o IAB carrega até os dias de hoje o espírito de liberdade de seus membros ilustres. Pela instituição, passaram advogados que marcaram a realidade e a cultura jurídica, como Rui Barbosa, Levi Carneiro, Clóvis Bevilacqua, Sobral Pinto, Heleno Fragoso, dentre tantos outros que impactaram positivamente o direito brasileiro, como nós vimos no vídeo de apresentação. Com anseio vanguardista, o Instituto sempre esteve à frente de seu tempo. Foi o IAB que, em 1906, aceitou a inscrição de Mirtes Gomes de Campos, a primeira advogada brasileira que hoje compartilha o legado de luta com a combativa Esperança Garcia, ex-escravizada, reconhecida como primeira advogada negra do Brasil pelo Conselho Federal. Nestes 180 anos da Casa de Montezuma, eu gostaria de cumprimentar, na pessoa do presidente, Dr. Sidney, todos os membros e fazer uma homenagem a todos os que vieram antes e que propiciaram que os advogados brasileiros ou os membros da comunidade jurídica, advogados ou não, ou aqueles que já integraram a advocacia, como eu, possam continuar a fazer parte desse grupo tão seleto e um grupo tão batalhador para que nós tenhamos o Brasil que todos nós queremos, um Estado democrático de direito. Nessa oportunidade, não posso deixar de registrar o meu profundo respeito e honra de poder compor este grupo do Instituto dos Advogados Brasileiros, que homenageia Bernardo Cabral, que, como senador, foi o relator na Assembleia Constituinte deste grande feito que é a Constituição Brasileira de 1988. O papel do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, o senador Bernardo Cabral, cumpriu aquilo que é o dever de todo advogado: lutar permanentemente pela justiça e fazer aplicar o direito. E, nesse sentido, o papel foi importantíssimo, porque representou o sonho de todos os advogados brasileiros daquelas décadas tão difíceis de 60, 70 e 80, que desaguaram nesta grande obra, que nos próximos dias completará 35 anos de vigência, com a sua permanente construção e reinvenção por uma jurisprudência formulada pelos advogados, pelos membros do Ministério Público e por juízes que se empenham permanentemente em dar cobro ao sonho deste Brasil. Parabéns a todos ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Quando eu cheguei cassado aqui, eu vim para visitar o doutor Sobral Pinto. E quando eu cheguei, disse: o senhor talvez não me conheça. Ele estava ao lado de um cidadão chamado José Ribeiro de Castro Filho, que eu considero o maior presidente da ordem de todos os tempos, que enfrentou a ditadura. Ele olhou para mim. Eu fui visitar o senhor quando eu estava preso, eu era deputado federal, foi passado. Antes, não, eu me lembro, foi Sobral. Mas foi incrível. Eu disse: a partir de agora, você vem assistir a gente.
que eu tinha dito a ele que tem. E foi nesses 2 anos, 69 a 71, que eu fiquei ali. E a partir de 72, quando eu passei já a ingressar no Instituto, ao mesmo tempo que o meu querido amigo e hoje o orador oficial da casa, o Heriberto, naquela cadeira. Ali eu sentei durante os 50 anos em que eu estava aqui. Mas eu jamais imaginei que um dia isso ficasse concretizado. A primeira pessoa que me falava era a Adriana, não sei por onde é que ela anda, mas você me tocou o coração profundamente. Profundamente porque tem história, tem gratidão. Agora, o meu pai me ensinava que quando você recebesse um presente, retribuísse esse presente. Esta é a única cópia que existe da pena de caneta que a princesa Isabel assinou a abolição da escravatura. Fernando entregou-se de corpo e alma ao nosso Instituto, estimulando, com o seu exemplo de dedicação à causa que abraçou, o desempenho dos demais integrantes das diretorias que presidiu por 2 biênios. Minha última conversa telefônica com o Fernando se deu pouco antes de ele nos deixar. A voz do Fernando estava firme. Falamos sobre as eleições gerais que se aproximavam. Desconhecia o fato de que ele já estava gravemente enfermo. A notícia do falecimento, em 8 de outubro de 2022, me deixou surpreso, acabrunhado e perplexo. Telefonei para a Cristina, dedicada companheira do Fernando, que aqui está, torcendo para que ela me dissesse que tudo não passava de um grande engano, de um mal-entendido, de uma fake. Mas, infelizmente, era verdade. Levou um bom tempo, senhores, para minha ficha cair. Um bom tempo. Confesso que sofri um golpe muito cruel. O direito brasileiro, enlutado, perdeu um de seus grandes expoentes. Os maiores legados que recebemos do Fernando Fragoso foram, dentre vários outros, os seus filhos Rodrigo e Cristiano, que aqui estão. Esses são meus sobrinhos adotivos, dos quais o Fernando tanto se orgulhava. Brilhantes criminalistas que estão dando continuidade à obra gigantesca do pai e do avô, em defesa da liberdade e do Estado democrático, recentemente ameaçado pela ação de uma horda de golpistas fanáticos. Graças à atuação de defensores intransigentes do direito, da estirpe de Fernando Fragoso, muitos deles presentes nessa cerimônia, a democracia triunfou e sempre triunfará. Encerro este pronunciamento parodiando o título da obra que consagrou a vasta dramaturgia do meu avô, Joraci Camargo. Que Deus lhe pague, Fernando Fragoso. Que Deus lhe pague. Então, eu gostaria de agradecer enormemente, do fundo do meu coração, em nome da família, essa desvanecedora homenagem que a ele é feita. Nós vamos guardar, como disse o Éboli, dentro do nosso patrimônio sentimental e, se possível, queremos continuar a frequentar com bastante assiduidade o IAB e testemunhar essa gloriosa história que o Instituto aqui faz e que continuará por muitas e muitas décadas. Muito obrigado a todos. Boa noite. Faço a entrega do diploma, né, do Instituto dos Advogados Brasileiros na reunião do seu egrégio Conselho Superior
realizada em 14 de junho de 2023, deliberou outorgar a medalha Teixeira de Freitas ao eminente jurista e advogado Sérgio Bermudes. Brilhante formador de uma pleia de talentos jurídicos, Sérgio é, inegavelmente, um dos maiores juristas que tive a honra de conhecer em minha vida profissional. Parabéns a Sérgio Bermudes por engrandecer a advocacia. Parabéns ao IAB pelos 180 anos. E parabéns a todos nós, todos os consórcios e consórcias, tanto presentes como saudosos, que contribuíram e contribuem para a edificação na mais antiga Casa Jurídica das Américas e se dedicam à sua permanente atualização. Muito obrigado. Teixeira de Freitas deixou uma obra volumosa e revolucionária, que marcou toda a evolução do direito nacional. Orgulha-me ainda poder ombrear com outros agraciados com esta extraordinária comenda. Refiro-me, por todos, aos meus saudosos amigos José Carlos Barbosa Moreira e José Paulo Sepúlveda Pertence, infelizmente recém-falecido. Meu júbilo aumenta sobremaneira quando lembro que a medalha Teixeira de Freitas me é concedida por ocasião do 180º aniversário do Instituto dos Advogados Brasileiros, que tenho o prazer de integrar desde 1988. A Casa de Montezuma, embora seja a mais antiga das instituições jurídicas das Américas e tenha forjado a cultura jurídica nacional, ainda tem olhos para o futuro e para os novos desafios da comunidade jurídica e da democracia. A vida de Sérgio Bermudes espelha muito bem o seu compromisso com a realização de um ideal tão bem expresso por ele próprio na sua obra de introdução ao processo civil, o de que todo o sistema de adaptação do homem na sociedade caminhe lenta, mas inevitavelmente na direção do sonho dos que, de olhos voltados para o alto, se empenham na criação da realidade resumida neste dístico, um só direito, no mundo único, convertido na pátria, sem fronteiras do homem, finalmente digno da imagem e da semelhança de Deus.